Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Espero que sim. Nós temos visto a empolgação do pessoal da extrema esquerda desde uns 2 dias para cá, quando saiu essa notícia aqui, ó. O Comitê da ONU diz que Moro foi parcial no julgamento de Lula. O Comitê de Direitos Humanos da ONU concluiu, em decisão divulgada nesta quinta-feira, dia 28, que o ex-juiz Sérgio Moro foi parcial no julgamento dos processos da Lava Jato contra Luiz Inácio Lula da Silva, do PT. Também considerou que os direitos políticos do petista foram feridos ao ter sido impedido de disputar as eleições de 2018. O órgão tem a atribuição de supervisionar o cumprimento do Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos, que até o momento foi ratificado por 173 estados, inclusive o Brasil. O Comitê da ONU emitiu sua decisão depois de considerar uma queixa apresentada pela defesa de Lula em 2016. Embora os estados tenham o dever de investigar e processar os atos de corrupção e manter a população informada, especialmente em relação a um ex-chefe de estado, tais ações devem ser conduzidas de forma justa e respeitar as garantias do devido processo legal, disse o membro do comitê, Arif Bulcan. O órgão considerou que o julgamento de Lula violou os artigos 9, 14, 17 e 25 do Pacto Internacional, que tratam sobre o direito de todo e qualquer cidadão a um julgamento justo e imparcial, o direito à privacidade e o respeito aos direitos políticos. Nós vimos que o Supremo Tribunal Federal, depois de anos desse processo já em andamento, o Lula foi condenado em primeira instância lá pelo juiz Sérgio Moro, lá em Curitiba. Depois ele recorreu, o TRF4 julgou novamente. E os desembargadores do TRF4, inclusive, teve caso de até aumento de pena, né, do ex-presidiário. Então o ex-presidiário ele foi condenado e foi levado à prisão. Na verdade, ele ficou hospedado numa sala lá da Polícia Federal por mais de 500 dias. E aí, então, o ministro Luiz Edson Fachin descobriu que o foro não era o foro de Curitiba que teria que julgar o ex-presidiário, e sim lá em Brasília. E aí ele anulou, então, os processos do ex-presidiário. Quando o STF, então, anulou os processos dele, isso deu aí munição para que comitês tipo esse da ONU, né, que é formado por um bando de esquerdistas, eles pudessem então ficar amparados para dar essa decisão, dizendo que o ex-presidiário foi um perseguido político e que ele não teve um julgamento justo e imparcial. Eles falam então que o ex-juiz Sérgio Moro foi parcial, mas não fala dos desembargadores que julgaram também, que tiveram acesso a todo o processo, que analisaram todas as provas e acabaram, então, novamente condenando o corrupto, né? E depois ele recorreu até o STJ, teve os recursos negados ali também, todos se lembram disso. Nós tivemos delatores que devolveram bilhões de reais aos cofres públicos, e agora, com essa anulação dos processos, os delatores estão pedindo, inclusive, o dinheiro de volta. Esse dinheiro, eu queria saber, eu queria uma explicação por parte do ex-presidiário, por parte da defesa do ex-presidiário, dos militantes do PT, que explicassem a origem desse dinheiro que foi devolvido aos cofres públicos. Porque foram mais de 5 bilhões que eles devolveram, que os delatores devolveram. Será que eles pegaram dinheiro suado, dinheiro honesto para devolver, para não ficar preso? Será que é isso? Não, não é isso. Nós sabemos muito bem que esse dinheiro tinha uma origem ilícita. E aí, o ex-presidiário vem aqui no Twitter e fala isso aqui, ó. Hoje eu estou feliz. A decisão do Tribunal da ONU lavou a minha alma e eu só quero que a imprensa, que divulgou tantas mentiras sobre mim, peça desculpas e admita que foi enganada por Moro e Dallagnol. Estão vendo aqui que o ex-presidiário ele faz uma fake news. Ele fala aqui em Tribunal da ONU. Tribunal da ONU. Na verdade, não existe Tribunal da ONU, né? Nós temos, como a própria notícia diz aqui, ó, nós temos um comitê da ONU, que é formado por um bando de esquerdistas, inclusive aquela Michelle Bachelet, que foi presidente do Chile, que é amigona do Lula, que inclusive já tinha feito declarações públicas em defesa do ex-presidiário.
E a Michelle Bachelet faz parte desse comitê da ONU. O que vocês acham que ia sair daí? Vocês acham mesmo que a Michelle Bachelet pegou ali o processo, ela leu todo o processo, ela analisou todo o processo, olhou ali as provas? Será que ela fez isso mesmo? Não, lógico que não. Esse pessoal desse comitê da ONU está agindo apenas com alinhamento ideológico e nada mais do que isso, né? É lógico que eles iriam dar uma decisão favorável ao ex-presidiário, porque eles são todos esquerdistas, como é o caso do ex-presidiário. E esse tal comitê da ONU dá, inclusive, algumas recomendações ao governo brasileiro. E diz aqui, o comitê da ONU determinou que o governo brasileiro preste informações sobre as medidas que serão adotadas para efetivar as decisões do comitê em até 180 dias e também traduza, publique e divulgue amplamente a decisão do julgamento. Bom, eu espero que o governo brasileiro pegue lá todas as provas que tem lá contra o ex-presidiário e mande lá para esse comitê da ONU e fala, tá aqui, é isso aqui, analise essas provas aí, analise aqui esses 5 bilhões que foram devolvidos pelos corruptos e me digam o que nós vamos fazer com isso, né? Porque quem esses esquerdistas do comitê da ONU pensa que são para dar ordem para o governo brasileiro? Interessante que esse mesmo pessoal que acusa o pessoal da direita, que acusa o governo brasileiro e os seus integrantes de não respeitarem as instituições, né? Só que eles não respeitam as instituições, porque nós tivemos aqui um julgamento, como eu disse, em primeira e em segunda instância, teve recursos negados até no STJ, mas quem fala a verdade é o comitê da ONU. E o Lula faz essa fake news dizendo que é um tribunal da ONU. E aí, cadê os checadores de fato, né? Os checadores de fake news, cadê? O Sleep Giants, o Aos Fatos, tantas agências de checagem de notícias aí. Cadê para checar, para dizer que é mentira do Lula, que a ONU não tem um tribunal? Não foi um tribunal da ONU que julgou o Lula, que foi feita uma análise por um comitê de esquerdistas e agora quer que o governo brasileiro, em 180 dias, publique uma decisão, tome uma decisão e publique, dizendo que o Lula é inocente. E o Lula não é inocente, todos nós sabemos disso. Ele teve ali seus processos anulados, até porque o STF não conseguia falar que o Lula era inocente. E por isso inventaram essa estratégia aí, né, de anular os processos. E aí, então, na prática, o ex-presidiário ficou inocentado, né, porque ele é até candidato a presidente da República. E o Daniel Silveira, que foi julgado de forma totalmente ilegal, inconstitucional, né, que o presidente concedeu ali a graça para o Daniel, aí eles falam, os mesmos que aplaudem esse tipo de coisa aí, criticam o presidente por ter concedido a graça ao Daniel Silveira, que é uma coisa prevista na Constituição, totalmente legal. Então era isso, meus amigos. Peço a vocês que observem se não tiver inscrito no canal, se inscreva, clique aí no botão inscrever-se, deixe o seu like, faça seus comentários. Nós nos vemos na próxima oportunidade. Fiquem todos com Deus. Tchau.